Professor, diante do exposto, entalpia, entropia e energia livre de Gibbs, podemos finalmente verificar se a reação A mais B produzindo C irá ocorrer espontaneamente ou não, correto? Muito pertinente o seu comentário, Xingling. Amiguinhos, pensem um pouco e respondam à questão do colega. Xingling, eu acredito em God, isto é Gibbs KKK. Se ΔG é maior que zero, a reação não ocorre espontaneamente, mas pode ocorrer se fornecermos energia. Exemplo, 2H2O, produzindo 2H2 mais O2, ΔG igual a mais 474,2 kJ. Já a reação inversa, combustão do HH2, ocorre espontaneamente. ΔG é igual a menos 464,2 kJ, desde que receba energia para vencer a energia de ativação. Mandou bem, William. Este gráfico ilustra o exemplo citado. Professor, meu amigo Armando Nascimento de Jesus falou que existe outro fator a ser considerado: a velocidade da reação. Calma, Otto Chorano. Antes de entrarmos nesse assunto, é preciso discorrer sobre concentração de soluções. Pesquisem sobre esse tema e compartilhem suas descobertas com os colegas. Bora lá! Professor, vimos que uma solução, SLN, é formada por um soluto, SLT, dissolvido em um solvente, SLV. Exemplo, dissolução do sal em água. Quanto mais soluto adicionarmos em uma dada quantidade de solvente, a solução fica mais concentrada. Se adicionarmos mais solvente a uma dada solução, ela fica mais diluída. A UIPAC recomenda que uma solução seja expressa em quantidade de soluto, em mol, por volume de solução, em litro. Simbolismo: C do soluto é igual à quantidade de soluto, dividida pelo volume da solução. Exemplos: concentração do NaCl é 0,154 mol por litros, concentração do Li2CO3 e 0,160 mol por litro. Concentração da sacarose é 0,5 mol por litro. Concentração do HCl é 0,1 mol por litro. Concentração do H2SO4 é 17,8 mol por litro. Excelente, Igordinho. Entenderam que a concentração pode ser simbolizada por C ou entre colchetes? Professor, minha tia costureira disse que colchete é usado para unir duas partes da roupa. E de tijolo. Essa peça que sua titia usa, colchete, recebe o mesmo nome. Mas no nosso caso, o colchete é um símbolo empregado também na matemática. Esse nome me fez lembrar de um desenho que eu assistia com o meu avô. Um coelho risonho chamado Ricolchete KKK. Vai rindo, William, com suas piadinhas infames. Como diz o ditado, ri melhor quem ri por último. Para simbolizar a concentração de uma solução, eu sou adepto do colchete. Acho mais prático, pois permite colocar a fórmula do soluto entre os colchetes. As duas formas são válidas. Beleza? Professor, a UPAC também recomenda a concentração em massa. Concentração em massa é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Simbolismo: concentração em massa do soluto é igual à massa do soluto, dividida pelo volume da solução. Unidade: gramas por litro. Exemplos: concentração em massa do NaCl é 27 gramas por litro. Concentração do sal na água do mar. Concentração em massa do N é 4 gramas por litro. Concentração em massa da glicose é 54 gramas por litro. Elza Kigata mandou bem. Só gostaria de alertar para uma confusão bem comum entre a concentração em massa e a densidade. Ambas as fórmulas resultam da divisão da massa pelo volume. Na densidade, a massa e o volume são da solução, enquanto que na concentração, a massa é do soluto e o volume é da solução. Beleza? Professor, a UPAC também reconhece a fração molar X. Fração molar é a relação entre a quantidade de soluto em mol e a quantidade de soluto mais solvente em mol, presente na solução. Simbolismo: fração molar do soluto é igual à quantidade de soluto, dividida pela quantidade de solução soluto mais solvente.
Unidade. Adimensional não tem unidade. Fração molar da glicose é igual a 0,002. Fração molar de NaCl é igual a 0,03. Fração molar do C2H4O2 é igual a 0,27. Parabéns, Maria Auxiliadora Peronomútil. Observe que, neste quadro, são apresentadas as frações molares do soluto e do solvente. Se somarmos essas duas frações molares, o resultado será igual a 1. Concorda? Professor, a IUPAC desaconselha o uso da molaridade, M, encontrada com frequência nos livros-textos. É preferível o uso da concentração C ou uso do colchete. Consequentemente, é desaconselhável rotular uma solução com expressões do tipo M do HCl igual a 1 molar. O correto é HCl entre colchetes é igual a 1 mol por litro. Mas a IUPAC reconhece o uso de molaridade, B, cuidado para não confundir com molaridade, que é a relação entre a quantidade de soluto, em mol, e a massa do solvente, em quilograma. Simbolismo: B do soluto é igual à quantidade de soluto, dividida pela massa do solvente. Unidade: mol por quilograma. Exemplo: B do ácido nítrico é igual a 18 mol por quilograma. Excelente pesquisa da Vinagrete. Mandaram bem, meus queridos alunos. Que venham os desafios. Professor, quanta besteira essa tal de concentração de soluções! Não poderia ser mais simples igual à entalpia, à entropia e que tais? Não basta usar a fórmula do soluto entre colchetes e ponto final? Isso não seria suficiente para caracterizar a concentração de uma solução. Por exemplo, preparei uma solução de NaCl e rotulei como NaCl entre colchetes igual a 1 mol por litro. Qualquer pessoinha que olhar o rótulo entenderá que o frasco apresenta 1 mol de NaCl em 1 litro de solução. Pronto, desabafei. William, fui com meu pai na loja comprar uma TV de 40 polegadas. Falei com o vendedor que meu pai queria uma TV de 101,6 centímetros. E ele disse que não tinha televisão tão grande. Retruquei, apontando para a TV de 40 polegadas. Como assim? Ele questionou. Falei que a conversão de polegadas em centímetros é simples. Basta multiplicar por 2,54. Assim, 40 polegadas é o mesmo que 101,6 centímetros. Agora entendi, respondeu ele. O Brasil adotou o Sistema Internacional em 1963. Por que é permitido vender televisões em polegadas? Pode isso, professor? Vera Neil, andei estudando nomenclatura orgânica e veja isto. Pentano tem 5 carbonos, hexano tem 6 carbonos, heptano tem 7 carbonos. Qual seria o nome do composto com 8 carbonos? Octano, certo? Mas os químicos são sentimentais. O composto com 4 carbonos deveria ser tetrano, mas é butano. O composto com 3 carbonos deveria ser triano, mas é propano. Pode isso, professor? Amiguinhos, quanta rebeldia! Não é que vocês não tenham razão, mas como disse Shakespeare, há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Quer usar molaridade? Use! Quer usar apenas a fórmula do soluto entre colchetes? Use! Quer comprar TV de 101,6 centímetros? Compre! Quer chamar o hidrocarboneto de cadeia aberta saturada com 4 carbonos de tretano em vez de butano? Chame. Como diz o psiquiatra Isaac Efraim, aceita que dói menos. Bora resolver desafios. Uma solução de NaCl foi preparada dissolvendo-se 12 gramas do sal em água suficiente para obter 3 litros de solução. Qual a sua concentração em quantidade de soluto? Um químico necessita de uma solução que contenha 1,5 gramas por litro de NaOH. Ele utilizou 6 gramas de soluto. Qual o volume da solução obtida? Para produzir 250 mililitros de solução de glicose, C6H12O6, utilizou-se 1,8 gramas de soluto. Qual a concentração em quantidade da solução?
Para obter uma solução 0,05 mol por litro de NaCl, foram usados 4 gramas de soluto. Qual o volume de solução obtida? Uma solução de NaOH foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de NaOH em 90 gramas de água. Qual a fração molar do soluto? A molaridade de uma solução de NaCl é 0,2 mol por quilograma. Qual a massa de soluto em 5 kg de água? A molaridade de uma solução de NaOH é 1 mol por quilograma. Qual é a fração molar do soluto? Desenvolva uma fórmula que relacione a concentração em quantidade com a concentração em massa. A concentração das soluções nos remete à concentração na vida. Você é uma pessoa concentrada ou se dispersa com facilidade? A concentração é a capacidade voluntária de direcionar a atenção para uma única tarefa, essencial para a produtividade, aprendizado e qualidade de vida, combatendo distrações como notificações. Lembra da técnica Pomodoro? Tem usado com frequência? Aproveite este momento para se autoavaliar e discutir com os colegas. Como diria Bateru no Muro, FNCI, foco na cabeça, irmãos. Sugiro que leia recomenda. Aceita que dói menos. Autor: Isaac Efraim e Cibele Freitas. Editora: Letra Selvagem. Data da publicação: 10 de julho de 2025. Edição: Primeira. Doutora Minerva Calma, tomei a liberdade de enviar as fotos que foram aqui publicadas para meu amigo londrino Dick Vale a Vida. Ele ficou impressionado com o descaso e me enviou imagens que ele fez de lá. Quanta diferença! Até quando continuaremos aceitando isso? Entra prefeito, sai prefeito e o problema continua. Meu amigo disse que nesta imagem, os pequenos postes de iluminação são feitos com canhões que não têm mais utilidade. Achei a ideia incrível. Esta calçada, chamada de Smart Street, gera energia a partir da caminhada de pessoas. Localizada na Bird Street, representa uma inovação interessante. As placas triangulares deslocam-se 5 milímetros com o peso do pedestre, gerando energia para alimentar a iluminação LED da rua e acionar um sistema de alfantes que emitem sons de pássaros. Além da vista do Big Ben, notamos a calçada larga e sem obstáculos para a caminhada dos pedestres. Nesta outra, a calçada, margeando o rio Tâmisa, apresenta bancos para quem quiser descansar e apreciar a vista. Muito boa a sua iniciativa, Esther Elisa. Quanto à sua indignação, quero lembrar que a situação-problema começou com como equacionar. Aceito sugestões. Amiguinhos, encontrei uma legislação sobre calçadas, que acredito responde a essa questão. Trata-se do decreto no 59.671, de 0708-2020, que consolida os critérios para a padronização das calçadas no município de São Paulo. O parágrafo 2º do referido decreto considera responsável pela calçada o proprietário do imóvel ou condomínio. Sugiro que leia recomenda Decreto no 59.671, de 7 de agosto de 2020, cujo link encontra-se na descrição. Estas imagens foram extraídas da norma NBR 9050. A primeira mostra as 3 faixas: a de serviço, a livre para pedestres e a de acesso. A segunda refere-se à inclinação, isto é, rampa, para a entrada e saída de veículos ao imóvel. Note que as rampas não afetam a faixa livre para pedestres. Olha que bonitinha esta calçada, seguindo a NBR 9050. O fato de existir uma legislação sobre o assunto não significa que é a solução mais inteligente. Por exemplo, o morador A coloca em sua calçada piso imitando paralelepípedo, enquanto seu vizinho B coloca placas de material vitrificado, e assim por diante. Não há uniformidade. Vejam alguns absurdos.
doutora Minerva, eu fotografei algumas calçadas de meu bairro. Esta imagem revela o descaso também da população, que deixa o patinete em qualquer lugar, sem se preocupar que nesse passeio público circulam cadeirantes, carrinhos de bebê e deficientes visuais. Aqui, além da calçada estreita, há o descaso do motoboy, que estaciona a moto com o bagageiro invadindo a calçada, justamente onde existe um poste. Como passar? Meu avô falava. Certas pessoas não têm alcance para perceber que estão prejudicando outrem. Avalanche, seu avô sabe das coisas. Meu saudoso avô dizia que a base de tudo é a educação. Gostei das imagens e dos comentários. Mas alguém fotografou? Eu também fotografei. Só não tenho o talento da Avalanche para fazer comentários. Que diacho! Já que você não quer comentar as imagens, deixa comigo! A primeira poderia ser usada para aquela brincadeira dos 7 erros. Calçada estreita, mais à frente um food truck com cadeiras na calçada para os clientes, poste, senhorinha caminhando sem bengala, outra senhora caminhando na rua, olha o risco. Na segunda imagem, a banca de revistas, além de ocupar metade da calçada, fez um puxadinho para pendurar as mochilas. Vixe! Kid, Acho e William, obrigado pela colaboração. Professor Alceu, estou satisfeita com este estudo de caso. Peço aos alunos que continuem com o olhar crítico para as calçadas. Quem sabe um dia poderemos caminhar sem problemas. Beleza, doutora Minerva. Como dizia meu avô, bateram no muro sim. Eu também tenho avô, nem que eu neus. Eu conheci o senhor Bateram no Muro. Ele usava muitos acrônimos. A tradução desse é: não enche o meu saco que eu não encho o seu. Muito sábio o seu avô. That's all, folks.